E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, chegamos ao capítulo 14 do melhor spin-off atual de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. E o Mundo Seiya cobre todos os capítulos, né, de todos os mangás de Saint Seiya que saem, tá? E hoje, né, é um capítulo muito especial, porque apareceu uma silhueta que as pessoas querem ver há muito tempo. Eu quero que vocês não vão ver o corpo dele físico com todos os detalhes, mas só a silhueta já deixou o pessoal muito curioso, né, em relação à história desse mangá, né? Mas antes da gente fazer a análise do capítulo 14 de Saint Seiya Re-Rise of Poseidon, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, manda o vídeo nos amigos de vocês que possam ter interesse em mais coisas sobre o universo de Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco. Se você quiser e puder, dá uma ajuda pro canal. O melhor jeito de ajudar o canal é tornar-se membro do canal Mundo Seiya, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E outra maneira de ajudar o canal é comprando mangá para você. Você pode comprar os mangás de Saint Seiya, né, aqui no link do Amazon, os links do Amazon que estão aqui embaixo, né? Tem a Final Edition, tem Lost Canvas Gaiden Especial, tem Episódio G, tem Next Dimension, né? Tem Time Odyssey. Inclusive, gente, capítulo 2 e 3, volume 2 e 3 de Next Dimension tinha voltado ao estoque no Amazon. Então presta atenção, eu coloquei na aba comunidade também, tá? Coloquei lá porque é coisa que vai acabar rápido, então dá uma olhada na aba comunidade, nos posts que eu fiz, que se você quiser o volume 2 e 3 de Next Dimension, que ficaram sem estoque por muito tempo, dá uma olhada lá e adquira para você. Pessoal, vamos lá analisar então o capítulo 14 de Saint Seiya Re-Rise of Poseidon, a prova mortal de Pégaso. Vamos lá? Então, gente, só para lembrar, né? Re-Rise of Poseidon, a história, os Marinas reviveram para enfrentar os guerreiros da Nêmesis. Nêmesis é essa que quer destruir a Terra com um meteoro, né, porque ela não aceita um deus ter sido morto, o corpo de um deus ter sido morto, no caso Hades, né? E aí, como nem Poseidon não quer que a Terra seja destruída, porque ele quer dominar a Terra um dia, então os Marinas vão proteger a Terra, né, para não ser tudo destruído, né? E todos os guerreiros da Nêmesis já foram derrotados, menos o Cadmus, tá? E nesse momento nós estamos num flashback contando a história da Nêmesis. E a Nêmesis tinha relação, né, com o primeiro Pégaso, Xixin de Pégasus, né? Ela e a Justitia, que era uma deusa que era amiga da Nêmesis, né? O que acontece, gente? Foi proposto um desafio ao Cavaleiro de Pégasus. 12 desafios para salvar 12 cidades. A cada desafio que ele falhasse, uma cidade seria completamente devastada. E o Pégasus, ele vai cumprir os desafios que são chamados 12 desafios do Zodíaco, né? É o primeiro desafio envolvendo o Zodíaco que nós temos em mente em Saint Seiya, né? E o Xixin de Pégaso foi o primeiro a vencer esses desafios, né? E aí temos alguns desafios aqui. O primeiro deles é ter pele de carneiro em volta do corpo, e eles botavam fogo na pele de carneiro e ele tinha que ficar aguentando o fogo da pele de carneiro em volta do corpo dele, o corpo todo detonado, né? Esse foi o primeiro, né? E quando ele cumpre esse desafio e ele volta, né, para a prisão para continuar no outro dia, né? A Nêmesis tem uma conversa com a Justitia, que é a deusa amiga dela. E a Nêmesis diz que o Xixin lembra ela própria, né, em termos de ser, de aguentar, sofrer essas coisas, né, de ser corajoso, né. E a Justitia fica revoltada quando ouve isso, né, mas isso é só um ponto para a gente desenvolver tanto a deusa Nêmesis quanto a deusa Justitia, e vocês vão ver que esse capítulo serve para isso. A gente tem o primeiro Pégasus, que é um fanservice pra gente, tá? Mas o ponto principal aqui é desenvolver a Justitia e desenvolver a Nêmesis, né? Bom, gente, o que acontece? A gente vai ter os outros desafios agora, né? O segundo desafio é amarrar dois braços e duas pernas dele em 4 touros, e ele vai ter que aguentar os 4 touros, né? Pra não ser esquartejado, vamos dizer assim, para não ser esquartejado, né? O terceiro desafio de Gêmeos é enfrentar ele mesmo, né? O quarto desafio é ser picado por 100 caranguejos. O quinto desafio é você
ensinar 3 comandos a um leão, tem que ensinar o leão. Então, o desafio de Virgem, memorizar 100 volumes do livro da lei, enquanto muitas mulheres ficam tentando te distrair, né? E assim, não mostrou os outros 6, tá? Até o Suda, que é o autor, ele postou no Twitter o que seriam os outros. Não são muito relevantes não, mas ele superou, né? E vamos lembrar, gente, quem está contando essa história é o espírito do Enéas, que está contando essa história pro Io e pro Bian, tá? Lembra disso. E o Bian diz que o Pégaso, né, que na luta dele com o Pégaso sempre se levanta. Gente, Saint Seiya é o Seiya ralando e levantando e tentando de novo. É a história do Seiya ralando, tá? Isso é Saint Seiya. Se não tiver o Seiya ralando, alguém ralando e arrastando o chão, não é Saint Seiya. E assim, o Rise of Poseidon estava funcionando como um spin-off dentro da história ali, se encaixava dentro de Saint Seiya, mas faltava a gente ver um pouco disso, porque os Marinas não são protagonistas ideais para a história. Os Marinas, eles não são eles não fazem esse papel de ficar ralando, né? Igual os Cavaleiros de Bronze. Até o autor fez isso, tá? Mas não encaixa muito no papel dos Marinas, né? Lembra que eu falei lá no outro capítulo, quando o Cano lutou contra o Pollux? E foi falado, né? O Pollux falou que o esforçado nunca vence o gênio, né? Isso é uma fala de Ingrid. Só que o Canon é o esforçado e Pollux é o gênio. O Canon é o gênio, gente. Ele é o Gold mais forte, mesmo que seja por uma diferença mínima. Não faz sentido ele ser o gênio, ele ser o esforçado. O Canon é o gênio, né? Então assim, isso não encaixa tanto. Mas você colocar esse flashback com o Xixim de Pégaso, gente, isso é o tempero que faltava para o Rise of Poseidon ser praticamente o melhor spin-off, tá? Então, vamos continuar aqui. A Justitia, gente, quando ela vê que o Pégaso ralou e não desistiu, ele queria proteger as cidades humanas, ela viu que ele era diferente, ela se compadeceu do Pégaso, né? E ela viu que ele tinha um coração puro a ponto de ferrar a si mesmo para salvar as cidades humanas, né? E aí ela fala uma frase que é a seguinte, ó: se existem humanos com coração puro, nós temos direito de julgá-los? Parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Quando o coração humano supera os seres divinos, o que os deuses vão perdoar e o que eles vão castigar? Então, gente, das coisas que tem desse filme, essa é uma das únicas que eu gosto, tá? Essa questão do questionamento do poder divino, do poder do Olimpo sobre a humanidade. E esse é um ponto que o canônico vai entrar nesse ponto aí. E o Ray Rice pegou emprestado um pouquinho da temática do filme e ficou bem legal. A Justitia percebe, né? Se o coração humano é puro, como que a gente vai julgar, né, eles, né? E ela toma uma decisão, gente. Ela deixa uma chavinha cair e ela liberta o Xixing. Xixing, ó, vai embora, sai correndo de lá. Obviamente que não ia dar certo, né? Não ia conseguir fugir para sempre. Ele vai ter uma luta com o Belafront e o Belafront vai ser derrotado pelo Pegasus Rolling Crash, que é o turbilhão de Pegasus. Então o turbilhão de Pegasus vem, derrota o Belafront, só que o Cadmus vem e pega o Xixing. O Cadmus consegue dar uma porrada no Xixing e aí ele não consegue fugir mais, né? E a Nemesis chega lá. Gente, agora que vai ter, presta atenção, tá? Que agora que vai ter o que vocês clicaram no vídeo para ver isso e vocês vão ver isso agora, tá? A Nemesis vai matar o Xixing e a Justitia impede ela. A Justitia impede ela. Nesse momento que a Justitia impede a Nemesis de cortar a cabeça do Xixing com uma espada, a gente tem um flashback, ou um flashback dentro do flashback. E qual que é esse flashback, gente? É a origem da Justitia. É dito que houve um tempo que os deuses lutaram contra os titãs. E a Justitia é descendente
do clã dos titãs, era do lado dos titãs e não do lado dos deuses, né? E qual que é o destino dos titãs, gente? E aí aparece essa sombra, né? Essa figura de Zeus aí em forma espectral no céu, né? E o Zeus diz que a Justitia tem que ser presa no Tártaro, assim como os outros titãs, né? Ele não diz que os outros titãs foram presos, mas a gente entende que sim. E por que isso, gente? Porque os titãs, eles são imortais. E se você deixar eles fora do Tártaro, eles vão atacar o Olimpo de novo, né? E a Nêmesis consegue convencer o Zeus a não deixá-la no Tártaro, né? Mas ele entrega uma espada para Nêmesis, né? E se a Justitia um dia saísse da linha em relação ao que os deuses devem fazer, desobedecer, fazer alguma coisa errada, ela deve ser jogada no Tártaro. E Zeus dá essa missão para a própria Nêmesis, né? E ao ver que para cumprir o que ela acha certo, que é deixar o Xixim vivo, ela vai precisar fazer algo que os deuses não concordam, né? A Justitia própria, como ela não acha justo o Pégaso ser morto, ela própria se joga no Tártaro. Então Justitia abre com a espada, né, uma fenda no chão e joga a si mesma no Tártaro. É o que a gente tem a entender. Essa é a última página do capítulo Re-Rise of Poseidon, número 14. A gente não sabe se o próximo capítulo vai continuar esse flashback. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai voltar para o presente e o combate com a Nêmesis vai entrar nos finalmente agora. Mais 4 capítulos, eu acho, mais 4 capítulos e mais um capítulo especial e Re-Rise of Poseidon está encerrado, tá? Como nós tivemos aí titãs, Zeus e várias coisas dessas sendo abordadas, eu chuto que Re-Rise of Poseidon terá uma continuação abordando outras coisas. Só uma especulação aqui. Quando a fenda do Tártaro foi aberta e o Asclepios escapou, será que essa fenda não se abriu também no presente? E a Justitia escapou junto com outras coisas dentro do Tártaro? Bom, eu estou muito curioso para saber e com certeza, se Rise of Poseidon tiver uma continuação, eu estarei aqui no canal Mundo Seiya para cobrir o melhor spin-off de Saint Seiya. Um abraço, pessoal, obrigado, até mais, tchau, tchau.